paz de Cristo a todos. Sejam muito bem-vindos ao canal Fala Denão para mais uma aula da EBD. O que você vai encontrar aqui? Comentários para ajudar na sua aula, para a capacitação do professor, dos veteranos, daqueles que estão chegando agora, para uma melhor compreensão da aula. Você vai encontrar aqui também grupos no WhatsApp, onde temos professores de todo o Brasil e do exterior, onde compartilhamos conhecimento, fotos, vídeos e material relacionados à EBD. Você vai encontrar aqui também o material em PDF. Eu escrevo assim, ó, no papel, que eu gosto de escrever ainda à mão, mas eu digito tudo, tá certo? E salvo em PDF e mando para você distribuir para outros professores, para os seus alunos. Isso cria uma maior interatividade com a aula e algo extraordinário. Todas as aulas a partir de hoje terão dinâmicas, isso mesmo, dinâmicas que ajudam na melhor compreensão do ensino. Afinal de contas, não basta só falar, muitas vezes é preciso mostrar para que as pessoas compreendam melhor, tá certo? Vamos então a mais uma aula da EBD. Roda a vinheta. Lição 12, classe de adolescentes que está estudando a revista História da Igreja para Adolescentes. Muito importante, quem aí ficou meio assim em alguns momentos da lição, isso aí não tem a ver com Bíblia, história. Você vai entendendo o agir de Deus por meio da história, né? E nós vamos estudar hoje na lição 12 o movimento pentecostal no Brasil. O movimento pentecostal no Brasil. O texto bíblico está em Atos 10, capítulo 40, versículos 44 a 48. O texto base para esta lição está em Joel 2:28. E há de ser nos últimos dias que derramarei do meu espírito sobre todas as pessoas. Os filhos e as filhas de vocês anunciarão a minha mensagem. Os ossos velhos sonharão e os moços terão visões. Os objetivos da aula de hoje é narrar o avivamento da Rua Azusa, relatar a fundação da Assembleia de Deus no Brasil e descrever as 3 fases do movimento pentecostal brasileiro. A palavra pentecostal vem do termo Pentecostes, uma palavra grega usada para designar a festa da colheita. Tá? Então, 50 dias após a Páscoa, iniciava-se a colheita e era feita então a festa do Pentecostes. Bom, aqui nesse contexto de Atos 2, 50 dias então após a Páscoa, que foi quando Jesus morreu e ressuscitou e tal. Então 50 dias após aquele final de semana, acontecia em Jerusalém a festa do Pentecostes. Pessoas de muitos lugares estavam lá para essa festa, que era uma tradição judaica também, e foi este momento que Deus escolheu para cumprir a profecia ministrada pela boca do profeta Joel e derramar o seu espírito sobre toda a carne, concedendo dons espirituais com o objetivo de dar crescimento à sua igreja. Durante um período da história da igreja, essa verdade foi negligenciada por muitos cristãos, mas essa realidade começaria a mudar por intermédio de uma pequena igreja americana no início do século XX. Estudar sobre o movimento pentecostal é decifrar o DNA da nossa igreja, a Assembleia de Deus. Hoje há uma influência muito grande de um tradicionalismo dentro da igreja. Cuidado, o DNA da Assembleia é esse. Eu admiro algumas outras denominações, a gente pode falar, não concordar com algumas coisas, mas eles são fiéis ao seu DNA. O DNA da Assembleia de Deus, nós temos que ser fiéis a ele. E o movimento pentecostal, o derramar do Espírito Santo, os dons espirituais estão no DNA da Assembleia de Deus. A promessa do derramamento do Espírito Santo está estendida a todos, em todos os tempos, conforme Atos 2:39. Então, não podemos simplesmente ignorar, temos que buscar e viver essa experiência. O avivamento pentecostal da Rua Azusa. Tem algumas informações aqui na lição e mais algumas informações que eu coloquei aqui no material em PDF.
O avivamento da Rua Azusa, na cidade de Los Angeles, Estados Unidos, tem marcado profundamente o cristianismo dos últimos 100 anos. Hoje, dos cerca de 660 milhões de cristãos protestantes e evangélicos no mundo, 600 milhões pertencem a igrejas que foram diretamente influenciadas pelo avivamento da Rua Azusa. O início do avivamento começou com o ministério de Charles Fox Parham. Em 1898, ele abriu um ministério, incluindo uma escola bíblica, na cidade de Topeka, Kansas. Depois de estudar o livro de Atos, os alunos da escola começaram a buscar o batismo no Espírito Santo. E no dia 1º de janeiro de 1901, uma aluna, Agnes Osman, recebeu o batismo com a manifestação do dom de falar em línguas estranhas. Nos dias seguintes, outros alunos e o próprio Parham também receberam a experiência e falaram em línguas. Nesta época, as igrejas Holiness, ou Igrejas da Santidade, descendentes da igreja metodista, ensinaram que o batismo no Espírito Santo, a chamada segunda bênção, significava uma santificação e não uma experiência de capacitação de poder sobrenatural. Os dons do Espírito Santo, tais como falar em línguas, não fizeram parte de sua teologia do batismo no Espírito. A mensagem do Parham, porém, foi que o batismo no Espírito Santo deve ser acompanhado com um sinal miraculoso de falar em línguas. Parham, com seu pequeno grupo de alunos e obreiros, começou a pregar sobre o batismo no Espírito Santo e também iniciou um jornal chamado A Fé Apostólica. Em janeiro de 1906, ele abriu uma outra escola bíblica na cidade de Houston, Texas. E aqui um fato muito interessante. Um dos alunos foi William Seymour, nascido em 1870, filho de ex-escravos, negro. Ele estava pastoreando uma pequena igreja da santidade na cidade e já estava orando 5 horas por dia para receber o batismo no Espírito Santo. Ele enfrentou as leis de segregação racial da época. Ele queria acompanhar as aulas, mas ele não era autorizado a entrar na sala de aula e nem receber a oração como os demais alunos recebiam oração. Não, então ele assistia às aulas do corredor da escola. Eu estou falando de aulas de teologia, aulas que falavam sobre o batismo com o Espírito Santo. Ele assistia do lado de fora, mas ele não podia entrar e nem receber oração. Uma outra igreja na cidade de Los Angeles ficou sabendo de Seymour e pediu para que ele viesse para Los Angeles para ministrar na igreja. Ele chegou, pregou sobre o batismo com o Espírito Santo, e o que aconteceu é que aquela igreja acabou expulsando ele. Afinal de contas, ele não era batizado com o Espírito Santo e esse não era um ensinamento muito aceito naquela época. Ele ficou sem sustento financeiro, não tinha como voltar para o Texas, então ele foi hospedado na casa de Edward Lee, um membro daquela igreja, e mais tarde por Richard Asbury. Seymour ficou em oração e aumentou o tempo diário de 5 horas para 7 horas de oração, buscando o batismo com o Espírito Santo. O que eles começaram então a fazer ali na casa da família Asbury, na rua Bonnie Bray? Olha esse nome porque tem muito a ver com a lição de hoje. Rua Bonnie Bray, número 214. O grupo levantou então uma oferta para trazer Lucy Farrell, uma amiga de Seymour, que já tinha recebido o batismo com o Espírito Santo. Sabe aquela coisa assim que um graveto encosta no outro graveto e vai pegando fogo? A ideia era essa. Quando ela chegou, ela orou para Edward Lee, que caiu no chão, que era o dono da casa, e começou a falar em línguas estranhas. Naquela mesma noite, 9 de abril de 1906, o poder do Espírito Santo caiu na reunião de oração na rua Bonnie Bray, e a maioria das pessoas começaram a falar em línguas. Jane Moore, que mais tarde se casou com Seymour, começou a cantar e tocar piano, apesar de nunca ter aprendido a tocar. Isso aqui, irmão, é para quem compreende as coisas do Espírito, ou para quem tem mente espiritual, para quem não tem... A partir desta noite, a casa na rua Bonnie ficou lotada com pessoas buscando o batismo no Espírito Santo. Dentro de poucos dias, o próprio Seymour foi batizado com o Espírito Santo. Olha só o testemunho de uma pessoa. Eles gritaram durante 3 dias e 3 noites. Era Páscoa. As pessoas vieram de todos os lugares.
No dia seguinte, foi impossível chegar perto da casa. Quando as pessoas entraram, elas caíram debaixo do poder de Deus e a cidade inteira foi tocada. Eles gritaram lá até as fundações da casa cederem. Era um sobrado, eles estavam orando em cima. Eles oraram e pularam tanto lá em cima que o teto cedeu, mas ninguém se machucou. Durante 3 dias, havia muitas pessoas que receberam o batismo. Doentes foram curados e muitas pessoas foram salvas assim que entraram naquele lugar. Nesse aspecto, dois jovens suecos ficaram sabendo disso e vieram da Suécia para os Estados Unidos. Eles participaram disso aqui que eu acabei de contar e que tem a ver com o avivamento pentecostal no Brasil. Então, o termo Rua Azusa muda tudo. É um divisor de águas para a igreja do último século. Tá certo? Para um lugar desconhecido. Daniel Berg chegou aos Estados Unidos em 1902 com 18 anos de idade, fugindo da pobreza na Suécia. No ano seguinte chegou Gunnar Wingren, 6 anos mais velho que Berg. Durante certo período, suas vidas tomaram caminhos distintos. Wingren foi estudar teologia e pastorear a Igreja Batista em Michigan. Berg começou a trabalhar em uma loja em Chicago. Tá certo? Então, como é que foi essa questão deles virem para o Brasil? Bom, durante uma visita à primeira igreja batista sueca em Chicago, que era fortemente influenciada pelo avivamento da Rua Azusa, Wingren foi batizado com o Espírito Santo e começou a falar em línguas. Ele tentou levar esse ensinamento para a sua própria igreja, mas acabou sendo expulso de seu posto. Então assumiu outra igreja batista, localizada em South Bend, onde encontrou Daniel Berg. Algum tempo depois, um membro da igreja, que chamava Adolfo, possuía o dom de profecia, ele sonhou com Daniel Berg e Gunnar Wingren em um lugar chamado Pará. Ninguém sabia onde ficava, então eles foram pegar um mapa e notaram que Pará era uma cidade no interior do Brasil, no norte do Brasil, e eles foram então para Nova York, e quando foram consultar, tinha um navio que partia de Nova York e que vinha para o Pará exatamente no dia 5 de novembro, que era um dia que, segundo a profecia, eles teriam que sair de Nova York. Bom, eles chegaram aqui em 1910. Ninguém poderia imaginar que aqueles 2 jovens suecos estavam para iniciar um movimento que alteraria profundamente o perfil religioso e até social do Brasil, por meio da pregação de Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da humanidade e a atualidade do batismo no Espírito Santo e os dons espirituais. Eu sempre digo, quando a gente fala de história da igreja, jamais o governo vai colocar isso em estatística, mas o impacto social da Igreja Assembleia de Deus no Brasil, só a eternidade vai revelar quantos milhões e milhões e milhões de pessoas foram e são todos os dias libertas da escravidão do pecado, se tornando homens e mulheres dignas na sociedade, coisa que nenhum projeto governamental já deu conta de fazer. Daniel Berg, forte e robusto, arranjou um emprego de fundidor na antiga Port of Par, hoje dividida em Companhia Docas do Pará e Enasa, e Gunnar Wingren dedicava-se ao estudo do idioma. Então, Daniel trabalhava de dia, enquanto Gunnar estudava. E aí, à noite, um passava, no caso Wingren, ensinava o idioma para Daniel, para que eles fossem se inteirando das coisas, e assim Daniel Berg trabalhava para o sustento de ambos. A irmã Celina de Albuquerque, na madrugada do dia 18 de junho, foi a primeira crente a receber o batismo no Espírito Santo, o que não demorou a ocorrer também com outros irmãos. Então, eles começaram a fazer reuniões de oração na casa da irmã Celina, e ela é a primeira brasileira a ser batizada com o Espírito Santo de forma documentada.
O clima ficou tenso naquela comunidade, afinal, eles estavam numa comunidade que não tinha esse ensinamento, pois um número cada vez maior de membros curiosos visitava a residência de Berg e Ving, onde realizavam reuniões de oração. Resultado, eles e mais 19 irmãos acabaram sendo expulsos da Igreja Batista. Convictos e resolvidos a se organizar, fundaram a Missão de Fé Apostólica em 18 de junho de 1911, que mais tarde, em 1918, ficou conhecida também como Assembleia de Deus. Só um detalhe, eles não tinham a intenção de se revoltar ou se rebelar, eles não tinham a intenção de abrir uma outra denominação. Isso foi um processo natural, não tinha como eles ficarem. Eles foram expulsos daquela comunidade que não aceitava, claro, para manter o seu DNA. Não estava no DNA, como não está no DNA de algumas igrejas, este ensinamento, a atualidade dos dons espirituais como nós compreendemos, o batismo no Espírito Santo como nós compreendemos, evidenciado pelo falar em línguas, tudo bem, é o DNA daquelas igrejas, nós respeitamos, mas o DNA da nossa igreja, nós cremos na atualidade dos dons espirituais. O nome Assembleia de Deus, as igrejas nos Estados Unidos, a Missão de Fé Apostólica, depois de algum tempo, passou a se chamar Assembleia de Deus. O nome Assembleia de Deus tem algo a ver com isso, mas não significa que a Assembleia de Deus brasileira ela está conectada à Assembleia de Deus americana. Não, são independentes entre si, ok? Em poucas décadas, a Assembleia de Deus, a partir de Belém do Pará, onde nasceu, começou a penetrar em todas as vilas e cidades até alcançar os grandes centros urbanos como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Porto Alegre. Em virtude de seu fenomenal crescimento, os pentecostais começaram a fazer diferença no cenário religioso brasileiro. De repente, o clero católico despertou para uma possibilidade jamais imaginada. O Brasil poderia vir tornar-se, no futuro, uma nação protestante. Eu não tenho aqui esse dado, mas com certeza o Brasil, depois de 1910, se tornou um outro país. O impacto do pentecostalismo no Brasil, ele pôde ser sentido e ainda é sentido muito fortemente na nossa nação, e há um crescimento exponencial. E esse crescimento só não tem provocado ainda mais impacto por causa de alguns desvios doutrinários, por causa de algumas perdas de identidade. A identidade da Assembleia de Deus é essa, esta fundamentada na palavra de Deus. Eu estava olhando aqui na revista, deixa muito claro que isso aqui tudo não era movimento, sabe? Coisas assim, não. Era fruto de estudo bíblico e muita, mas muita oração. Então, quando a igreja deixa a palavra de lado, a oração de lado, a igreja perde o seu DNA, no caso, a Assembleia de Deus. E aí ele vai colocar aqui o movimento pentecostal no Brasil, primeira fase, segunda fase, terceira fase. Primeira fase com a Igreja Congregação Cristã, que chegou aqui em 1910, e depois com Daniel Berg e Gunnar Wingren, fundaram a Assembleia de Deus nos Estados do Norte. Nesta fase, a ênfase está na pregação genuína do Evangelho, com despertamento para a busca dos dons espirituais, prática da palavra de Deus e renunciar ao mundo. Então, muita pregação da palavra de Deus. Quem não estuda a história da igreja, acha que a igreja sempre foi da forma como nós estamos vendo hoje com a influência do neopentecostalismo. Não, a Assembleia de Deus, ela tem a sua base com uma fundação teológica muito profunda, com pessoas extremamente capacitados no ensino da palavra de Deus, tá certo? Então a primeira fase foi essa. A segunda fase, ênfase em cura divina, é quando vem missionários norte-americanos e fundam a igreja do evangelho quadrangular. Depois vem a pentecostal, o Brasil para Cristo, a Deus é amor. Então a ênfase nesse momento passa a ser a cura divina. Interessante que Jesus curava, mas a ênfase do ministério de Jesus não estava nas curas e nos milagres, e sim no ensino. Tanto que ele sempre estava ensinando a
até quando ele realizava milagre, ele não perdia tempo, ensinava e pregava e anunciava o reino de Deus, a mensagem do arrependimento do ser humano. Então, Jesus Cristo continua curando? Sim, mas a cura deve ser uma forma de despertar as pessoas para o propósito da igreja, que é pregar o evangelho. A terceira fase, a partir de 1970 até os dias atuais, é a chamada do neopentecostalismo, com igrejas como Universal do Reino de Deus, Internacional da Graça, Renascer em Cristo, e agora, mais recente, a Mundial do Poder de Deus, e também agora a, como que chama lá? A do truque, lá, esqueci agora o nome. Enfim, a ênfase é a expulsão de demônios e principalmente a prosperidade financeira. Essa parte, ela é muito perigosa. Por quê? Porque ela manipula as pessoas, afastando da verdadeira pregação, mas usa a pregação para manipular a fé das pessoas. Então, isso é um grande perigo para a igreja, mas vale lembrar que a Assembleia de Deus passou por todas estas fases e continua sendo uma denominação comprometida com a pregação genuína da palavra de Deus. Nossa pregação continua sendo baseada nas bases iniciais. Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo liberta, Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo e Jesus Cristo em breve voltará. Amém, queridos? Vamos à dinâmica da lição de hoje, que está no material em PDF. Olhe aí no material em PDF, está aí. Bom, a gente vai refletir sobre o avivamento, tá bom? Essa dinâmica, ela é indicação da irmã Sulamita Macedo. Isso mesmo, Deus abençoe a irmã. A gente sempre está usando aqui o material e dando crédito aqui para a irmã. Bom, você vai dar uma folha de papel ofício para cada aluno e uma caneta ou um lápis. Você vai fazer um cartaz com um endereço: Rua Azusa 312, Los Angeles, Califórnia. Um outro cartaz com o endereço da sua igreja onde vocês congregam, certo? E aí você vai usar 2 quadros ou algum tipo de suporte para colocar esses cartazes, ou coloca eles na parede mesmo. Como que você vai fazer isso? Você vai organizar os alunos em 2 filas, uma de frente para a outra. Vai distribuir a folha de ofício e a caneta para eles e pedir que eles escrevam nesta folha que você entregou a cada um, o endereço da casa deles. Você vai colocar na ponta direita, entre uma fila e outra, um quadro com o endereço da Rua Azusa. Você não fez lá? Não escreveu numa folha de papel? Não fez um cartaz? Rua Azusa 312, Los Angeles, Califórnia. Então, na ponta direita de uma fila, da fila da direita, entre uma fila e outra, você vai colocar ali esse cartaz. Na ponta esquerda, você vai colocar o cartaz com o endereço da igreja de vocês, certo? Então, o que você tem? Você tem uma fila aqui com os alunos, com seus cartazes, chegando na Rua Azusa, e você tem uma fila aqui com os alunos, com seus cartazes, com seus endereços, chegando no endereço da igreja que vocês congregam. O que você vai perguntar para eles é o seguinte: o que nós estamos vendo aqui? O que nós temos aqui? Bom, eles vão falar: bom, nós temos aqui uma rua com vários endereços. Nós temos a Rua Azusa com vários endereços e temos a rua da nossa igreja com vários endereços. Você vai perguntar para eles: o que esta rua tem de diferente? O que esta rua representa? Esta rua, no caso da Azusa, do lado direito, representa o maior avivamento que aconteceu nos Estados Unidos e um dos maiores do mundo. Veja, a Rua Azusa representa isso. A pergunta para nós hoje é: como está o avivamento nos demais endereços? Como está o avivamento nos demais endereços? O que falta para que o avivamento que aconteceu na Rua Azusa aconteça aqui, na nossa igreja, e aconteça em todos estes endereços? É sobre isso que nós vamos estudar na lição de hoje, sobre o movimento pentecostal no Brasil,
como ele aconteceu e quais as bases desse avivamento, e podemos vivê-lo nos nossos dias, na nossa igreja, na nossa casa, na nossa vida, no dia de hoje, se nós confiarmos na palavra de Deus e buscarmos em oração o derramar do Espírito Santo. Amém, queridos? Esta foi a aula 12, classe de adolescentes. Um grande abraço, fique na paz, assista os nossos vídeos, curta o vídeo, inscreva-se no canal, deixe o sino de notificações ativado, deixe o seu comentário e até a próxima aula. Valeu, Deus abençoe e fique na paz.